Olá, sejam muito bem-vindos ao Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje eu estou recebendo aqui no Nutrição em Cast a doutora Renata Lopes, que é ginecologista e obstetra e especialista em medicina fetal, para falarmos sobre prevenção e riscos na gravidez. Se você está grávida ou pensando em engravidar ou está passando por alguma intercorrência gestacional, esse programa é para você. Doutora Renata, eu estou muito feliz de recebê-la. Seja muito bem-vinda ao Nutrição em Cast. Muito obrigada, Cláudia. Eu que estou muito feliz de estar aqui para falar de saúde, né? Saúde da mãe e saúde do bebê. Que felicidade, muito obrigada. Afinal, doutora Renata, a promoção da saúde materna, é possível prevenir complicações obstétricas? Definitivamente sim, né? E a gente tem que entender um pouco do conceito aí da epigenética, né? Como que o ambiente que a gente vive pode modificar, inclusive, a expressão de genes e o aparecimento ou não de doenças, inclusive na gravidez. E a gravidez é um período tão importante porque a gente está falando sobre complicações de duas pessoas, né? A gente tem 2 pacientes, né? Então, tanto o surgimento de complicações para a mãe, quanto para o bebê, e não somente naquele momento que ele está dentro da barriga. É como que você vai, já desde o início da formação dele, promover a saúde dele para a vida inteira, né? Então, esse cuidado na obstetrícia, ele é muito singular, né? De você cuidar da mãe, do bebê, e inclusive da próxima geração, né? Então, isso é muito especial. E a gente percebe que as complicações obstétricas, elas vêm numa crescente. Sim. Em consequência muito de como é a mulher atual que está engravidando. Com certeza. Incluindo vários fatores. Quem é o perfil da mulher que está engravidando hoje, né? Então, a gente tem uma mulher que vai pensar em maternidade mais tarde. Claro que isso não é para todo mundo, né? Mas isso é muito mais frequente hoje, de coincidir aí o auge, o pico profissional da mulher com a idade reprodutiva. E muitas vezes esse sonho de ser mãe vai sendo adiado, né? Então, a gente tem esse cenário de uma idade materna mais avançada, mas não é só isso também. A gente tem a questão dos hábitos atuais, né? Então, é uma mulher workaholic, é uma mulher que tem um nível de estresse lá em cima, é uma mulher que nem sempre tem o tempo e os recursos para cuidar muito bem da alimentação, dos exercícios físicos, e isso tem uma consequência nesse período de gestar, né? Uma vez me perguntaram, quando que eu devo começar a me preparar para engravidar? Já está atrasado. Então, idealmente, desde que a gente nasce, né? Porque depende da nossa saúde, desde lá de trás, né? Então esse é o perfil da mulher de hoje em dia. Então, apesar da gente ter vários recursos tecnológicos, divulgação de informação, uma época que é incomparável que a gente tem hoje, né? O conhecimento não está mais recluso num Olimpo, ali, o conhecimento médico, não existe mais isso, né? Porém, em contrapartida, por que a gente tem, às vezes, aumento de complicações obstétricas? Porque a gente tem todo esse perfil dessa mulher que a gente falou que tem consequências na gestação. E as consequências na gestação, que é o tema desse nosso programa, né? Como a gente vai prevenir essas complicações e essas intercorrências, porque tem prevenção. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa levantar. Então, assim, sim, temos mulheres que estão engravidando mais tarde, isso é uma característica da mulher do século XXI, ela é bem-sucedida, ela quer dar conta de tudo, né? Sim. Mas a gente pode e vamos orientar vocês com relação à prevenção de riscos, né? Vamos citar, doutora, principalmente as principais complicações, né? As complicações mais comuns que essas mulheres enfrentam durante a gestação. Tá. Qual que é a complicação mais comum na gestação? E a gente já começa com a mais comum e, ao mesmo tempo, ela é a mais dramática, que é
a perda gestacional, o abortamento. 15 a 20% das mulheres que engravidam podem ter um abortamento. Então, essa é a complicação obstétrica mais frequente. E fora o abortamento, a gente tem que falar de pré-eclâmpsia, que é a pressão alta da gravidez, diabetes gestacional, né? Tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje sobre os hábitos de vida, inclusive, prematuridade e os distúrbios de crescimento do bebê, aquele bebê que não atinge o seu potencial de crescimento genético, ou porque ele ficou abaixo, ou porque ele ficou acima. Temos uma epidemia de bebês que estão ficando grandes para a idade gestacional. E as consequências de cesáreas de repetição, que vão incluir a placenta prévia, que é a placenta baixa, e os sangramentos que isso causa na gestação. Então, essas são as principais complicações e em todas elas a gente pode atuar na prevenção do aparecimento e também na prevenção de complicações. Vamos começar então falando sobre abortamento, porque a infertilidade é algo que vem cada vez mais chegando ao consultório, casais, mulheres que estão não conseguindo engravidar ou estão vindo de abortamentos ali de repetição. Como é que a gente pode prevenir tudo isso, doutora? Olha, esse é um tópico um tanto complexo. A gente não pode deixar de citar que a principal causa do abortamento é cromossômica. Então, 60% das perdas gestacionais de primeiro trimestre é porque houve algum problema cromossômico ali do embriãozinho, né? Ou seja, isso elas não controlam. Exato. Legal. Exato, isso a gente não controla. O que a gente tem, né, de informação que isso fica mais frequente com idades acima de 35 anos. Mas isso pode acontecer com mulheres mais jovens, certamente, né? Agora, não é só a causa cromossômica. Então, a gente tem outras causas. Falando de hábitos, por exemplo, os trabalhos mostram pra gente que o consumo de cafeína acima de 500 miligramas ao dia, que são 5 xícaras de café, está associado ao aumento de perda gestacional. Tabagismo acima de 10 cigarros por dia está associado ao abortamento, né? Obesidade tem aumento da incidência de abortamento. Então, quando a mulher tem um abortamento, uma perda gestacional de primeiro trimestre, a gente tem que fazer todo um trabalho de acolhimento, de reconhecer aquilo que ela está passando, porque o que as pacientes relatam, que elas mais ouvem, é assim: ainda bem que foi de começo, daqui a pouco você tenta de novo. Que bom, já imaginou se o bebê tinha algum problema? Deus quis assim. Então, tem um luto em relação a essa situação, mesmo que essa perda seja no primeiro trimestre. Então, a gente tem que acolher a mulher do ponto de vista emocional e colocar para ela as principais causas. Então, a gente tem como investigar, sim, a causa cromossômica e a gente tem as causas orgânicas, que não tem a ver com causa cromossômica, que são doenças e condições maternas que podem levar a abortamento de repetição, e a gente tem essas causas de hábitos do estilo de vida. Então, todas essas questões têm que ser abordadas numa consulta ali com o obstetra. E eu acho importante a gente citar sempre, e sempre tentar trazer para elas o que delas é de responsabilidade, né? Porque às vezes a gente fica, tanto na pré-concepção quanto na gestação, querendo controlar o que é incontrolável. Exato. E aí a gente gasta e perde muito tempo nas coisas que de fato dependem delas, né? E aí a gente pensa em fertilidade em pré-concepção, e aí, gente, quando a gente fala em estilo de vida, a gente está falando em alimentação, né, doutora? Sim. A gente está falando em regulação de estresse, qualidade de sono, a gente está falando em suplementação, né? Eu brinco sempre que eu falo, chega da era do ácido fólico, né? Meu Deus. Chega, para a mulher do século XXI, acabou isso. Acabou de achar que ácido fólico é o que precisa quando a gente fala em pré-concepção, né? Ainda mais para a mulher de hoje, que está engravidando hoje, né? Sim. Claramente ela vai ter mais deficiências. Mas, quando a gente fala
Então, vamos progredir, né? Quando a gente está falando sobre a prevenção de riscos, então começamos aí sobre abortamento, aí essa gestação deu certo, e aí a gente tem ali as principais intercorrências, como a pré-eclâmpsia. O que podemos fazer e como podemos prevenir e reduzir os riscos de pré-eclâmpsia, doutora? A pré-eclâmpsia é um dos assuntos que eu sou mais apaixonada, porque é onde a medicina atualmente consegue fazer muitas coisas pelas mulheres. A pré-eclâmpsia, que é a pressão alta da gravidez, ela leva a vida de mais de 500 mil bebês ao ano no mundo inteiro. E de 70 a 80 mil mulheres no mundo inteiro perdem a vida por ano por causa da pré-eclâmpsia. E hoje a gente tem ferramentas no pré-natal que a gente não tinha 10 anos atrás. E uma das bandeiras que eu levanto nas minhas redes sociais, inclusive, são os exames de rastreamento. Então, a gente tem que falar de bastante coisa sobre pré-eclâmpsia. A primeira coisa que eu queria falar, antes de entrar nos exames de rastreamento, é que a pré-eclâmpsia a gente consegue prevenir com a promoção de saúde da mulher. Então, falando dos pilares do estilo de vida, alimentação, exercício físico, qualidade do sono e manejo de estresse, né? Então, todos esses pilares combinados, quando a gente ajusta, você já começa a evitar os riscos do aparecimento. Ela nem vai aparecer. Não estamos nem falando de riscos de complicação ainda. Ou né? seja, todas deveriam ser orientadas com relação... Não, sem dúvida, porque assim, a pré-eclâmpsia, ela tem dois tipos. A pré-eclâmpsia placentária e a pré-eclâmpsia metabólica. A pré-eclâmpsia metabólica, ela é a mais frequente. 80% das vezes é a pré-eclâmpsia metabólica, que é onde a gente consegue atuar. A pré-eclâmpsia placentária, ela é mais complexa. A pré-eclâmpsia metabólica, ela consegue ser evitada muitas vezes com esses hábitos, né? Então, a gente já começa a promover saúde, por exemplo, na consulta pré-concepcional, de conversar com essa mulher em relação aos hábitos alimentares, como que ela está se exercitando. A gente preconiza, desde as tentativas, pelo menos 150 minutos de exercício físico, né? Como é que é o sono, né? A qualidade do sono, inclusive, a mulher que dorme mal, ela tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia na gravidez. Então, como que ela está dormindo? Como é que é o estresse? Isso a gente consegue antes dela engravidar. E na gravidez, manter esses hábitos, né? Aí, fora toda essa orientação, a gente ainda tem suplementação, que é extremamente importante. A gente tem inúmeros trabalhos mostrando para nós que os níveis de vitamina D, por exemplo, impactam nos riscos dessa mulher desenvolver pré-eclâmpsia, né? A vitamina D, ou o hormônio D, é um imunomodulador, né, que consegue atuar na placentação. E a gênese, a origem da pré-eclâmpsia vem de uma placenta que se formou de maneira inadequada. Então, a gente tem que atuar na suplementação dessa mulher. E fora isso, que aí é o assunto que sou extremamente apaixonada, é o rastreamento. O que acontece? A pré-eclâmpsia é uma complicação, a pressão alta da gravidez, que vai aparecer no segundo e no terceiro trimestres. Só que ela está se instalando desde o primeiro trimestre. E atualmente a gente tem como fazer esse rastreamento no morfológico de primeiro trimestre, que é o morfológico de primeiro trimestre com Doppler e rastreamento bioquímico. Essa mulher vai rastrear dessa maneira o bebê em relação às síndromes cromossômicas e vai conseguir saber se ela é alto risco para a pré-eclâmpsia. Agora, esse exame, qual que é a grande questão? Esse exame, essa ferramenta existe há mais de uma década, né? Mas são poucas as mulheres que conseguem colocar em prática isso no seu pré-natal. Então, a gente começa já atuando na divulgação da informação, para a mulher conseguir fazer as escolhas dela no pré-natal. E perguntar, e se inteirar, olha, a gente vai fazer o rastreamento da pré-eclâmpsia, eu estou fazendo o ultrassom com o fetólogo que está auditado para fazer o rastreamento da pré-eclâmpsia. Porque não é obrigatório, só para eu entender, no primeiro morfológico ter o rastreamento. Não é. Inclusive, é tão triste a situação que às vezes a grávida ela não faz nem morfológico. Ela ou não faz, ou ela faz obstétrico com translucência nucal, que não é a mesma coisa que morfológico de primeiro trimestre. Mas ela pode fazer o morfológico de primeiro trimestre e não fazer o rastreamento. Agora, Cláudio, o que eu queria enfatizar aqui,
qual que é a importância desse rastreamento, né? Que fica, às vezes, umas palavras aí jogadas e a mulher não consegue concretizar isso, qual que é a importância palpável no pré-natal. Gente, o rastreamento consegue falar se você que está aí tem alto risco para ter a pressão alta da gravidez, né? E por que isso é tão importante de descobrir no primeiro trimestre? Porque no primeiro trimestre o seu obstetra consegue atuar com medidas preventivas. Quais são as medidas preventivas? A prescrição de AS e cálcio para aquele grupo de alto risco que foi identificado pelo exame de rastreamento, consegue prevenir 80% das formas graves de pré-eclâmpsia. Gente, eu fico arrepiada de verdade, porque só imagina... Porque é muito possível reverter, não era para acontecer. Um remédio de Sim, custo baixíssimo. Baixíssimo. E, assim, você só imagina o que são 500 mil bebês? Quantas pessoas cabem no Maracanã, vocês sabem? Quantas pessoas cabem no Maracanã? Alguém tem ideia? Agora, imagine quantos maracanãs de bebês. Porque se a gente consegue atuar prevenindo 80% da pré-eclâmpsia grave, que é aquela que tira a vida de bebês e de mães, a gente consegue salvar 80% dessas vidas com um exame. Então, quando a gente fala que a informação salva a vida, não é dramático, não é exagero, né? Então, quando a gente está falando de prevenção, ela nem vai aparecer. A gente ainda está nesse estágio. Mas a gente também tem um outro estágio da pré-eclâmpsia, que é quando ela aparece, identificá-la de maneira precoce, para que você evite os danos maiores. Então, nesse estágio, a gente está falando de apagar incêndio. O que eu mais gostaria é que a gente atuasse... Nem precisasse. Nem precisasse de apagar incêndio. Mas ainda a gente tem uma outra oportunidade para salvar a vida da mãe e do bebê também, né? Mas a gente já está entrando na prematuridade, isso com certeza. Mas a gente tem como atuar mais para frente também. Ou seja, ter pré-eclâmpsia perto do nascimento, no nascimento, na hora do parto, dá para ser revertido. Não era para acontecer. Dava para ser monitorado. Quando a gente ouve foi uma fatalidade, né? Isso me incomoda porque fatalidade é aquilo que não é prevenível. Nem controlado. Né? Não tem... É aquilo que não tem como você prevenir a fatalidade. E se você tem como prevenir, você não pode dizer que é uma fatalidade, você concorda? Né? Porque eu sempre fico fazendo um paralelo com aviação, eu gosto muito desse assunto, não tem nada a ver com medicina, né? Eu sou fascinada com avião e adoro o canal do Lito, Aviões e Músicas, não sei se vocês conhecem ele, enfim, ele é incrível, né? Vocês conhecem, ele é incrível. E ele fala dos elos que tem que se juntar para acontecer um acidente de avião. Quando acontece uma coisa trágica na obstetrícia, eu só fico pensando nos elos. Ups! Estão me ouvindo? Só fico pensando nos elos. Olha quantos elos a gente falou. A gente falou lá da consulta pré-concepcional, da promoção de hábitos de saúde. A gente está falando da vitamina D, que está em 18, que não tinha que estar em 18. A gente está falando do rastreamento, que ela tem que saber essa informação, que existe esse exame. Porque fala, mas doutora, não tem pelo SUS. Eu ouço muito lá no meu Instagram, doutora, não tem pelo SUS, ou então às vezes ela pede para o médico de convênio, o convênio não cobre. Então a gente sabe que existem esses desafios na prática, mas olha só, eu não quero privar essa mulher da informação, porque uma vez que ela tem a informação que existe esse recurso, ela vai atrás, se ela quiser. Né? Então o que a gente não pode fazer é deixar que essa mulher tenha essa informação. E informação salva vidas, né? Salva. E é por isso que a gente está aqui falando sobre prevenção e riscos na gravidez. Exatamente. Não é exagero. A gente tem vários casos e a gente está bem ativa nas redes sociais, a gente recebe muita informação sobre isso. E é por isso que a gente está aqui fazendo todo esse compartilhamento. E aí, prevenção de riscos, vamos falar então sobre diabetes gestacional. Você é apaixonada em pré-eclâmpsia e eu passo essa paixão para mim, para falar sobre diabetes gestacional. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Bora. Que também podemos prevenir. Muito. E a incidência de pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, o que está acontecendo no mundo? Ó? Subindo. Só subindo. Tá subindo junto com a idade materna de gestar também. Tá subindo. Que a gente fala, nossa, o tempo passa, quantos recursos e tal, mas tem coisa que só sobe. Por quê? Porque o diabetes gestacional está extremamente relacionado aos hábitos de vida. Né? Aos hábitos de vida. Então, o que acontece?
como que a gente consegue atuar, então, na prevenção do diabetes gestacional? Primeiro, alimentação. Quando você tem uma mãe que já engravida sobrepeso ou em obesidade, o risco dela de ter diabetes gestacional já é muito maior, né? Então, ela está com um corpo extremamente inflamado, está com resistência à insulina. E o que a gente precisa entender na gestação, que é um período muito especial, é que Papai do Céu é perfeito. Papai do Céu é perfeito. Então, o que acontece? Toda a fisiologia placentária acontece de maneira para a placenta secretar hormônios hiperglicemiantes para que a mini criatura lá dentro cresça. Né? Então, principalmente a partir de 24 semanas, a gente tem essa fisiologia placentária. Que não controlamos. Que existe. Que eu sempre brinco com elas, esse lado não controlamos. E isso tá tudo bem, né? Porque a fisiologia é perfeita, o Papai do Céu é perfeito. Mas o que acontece? Se essa mulher já engravida num cenário metabólico ruim, em que ela tem resistência periférica à insulina, em que ela tem a obesidade, em que ela come glúten em excesso, açúcar refinado, tudo o que acontece? Todo esse cenário, junto com a ação dos hormônios hiperglicemiantes, essa combinação dá o diabetes gestacional. O que é o diabetes gestacional? É quando você tem essa situação de hiperglicemia, que é o aumento do açúcar, e que seu pâncreas não está dando conta. Porque se você tem um pâncreas saudável, ele dá conta dessa fisiologia placentária hiperglicemiante. Mas esse pâncreas já está doente, ele já está capenga, coitado. É 35 anos que ele está na luta ali, né, vivenciando... estilo de vida. Estilo de vida, tudo isso. E a questão essa parte alimentar. E tem a questão do exercício físico. Ainda, né, Cláudia, a gente vê que eu não consigo nem acreditar nisso. Estamos em 2023 e ainda tem gente falando para a gestante ficar em repouso. No primeiro trimestre. No primeiro trimestre. E a gente sabe, com inúmeros trabalhos mostrando que o exercício físico promove saúde na gravidez, melhora da placentação, diminui riscos como diabetes gestacional, né? Então aí você junta, olha o cenário, a gente está falando de uma mulher que às vezes engravida um pouco mais para frente, com mais de 35 anos, com hábitos alimentares ruins, sedentária, né? Estressada, porque os hormônios do estresse também são hiperglicemiantes. Quando a gente está estressado, a gente libera cortisol, que também é hiperglicemiante. Então a gente está juntando tudo isso, a conta chega, não podia ser diferente, né? E tem todo esse cenário. Mas, além de tudo isso, a gente ainda vive num cenário em que o diabetes gestacional, às vezes, não é diagnosticado, né? Eu fico louca, eu juro que eu fico louca. Duas. Porque é o seguinte, os critérios de diagnóstico do diabetes, eles são muito protocolares. Então, o que eu falo, gente? A regra é clara. Eu brinco assim na clínica. Exatamente. Gente, às vezes eu falo, mas a regra é clara. Exato. Não existe espaço para condutas exóticas no diagnóstico de diabetes. Então, isso já está consolidado pelo estudo RAPO, que foi lá e que colocou, e aí foi consolidado pela Organização Mundial de Saúde, pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Isso foi, gente, em 2010. Então, assim, não existe espaço para condutas exóticas. Não, o valor da glicemia de jejum já está estabelecido. 92 ou mais é diabetes gestacional. Não precisa repetir a glicemia, não precisa fazer a curva glicêmica, né? Então, assim, eu pego, às vezes, assim, gestantes com glicemia de 100 que não receberam um diagnóstico de diabetes gestacional. Vamos esperar a curva. Né? Enquanto isso, o que vai acontecendo? A epigenética atuando, coisa que a gente começou a falar lá no podcast, no início do podcast, que é como que o ambiente vai atuando na expressão dos genes. Nesse bebezinho, o ambiente é o quê? Ele está num caldo de açúcar, né? Então, como que isso vai atuando na expressão dos genes dele? E a gente sabe, né, que o bebezinho que fica grande para a idade gestacional, que não respeita o potencial de crescimento genético dele, vai ser uma criança e um adulto que tem tendência à obesidade, doença crônica, hipertensão, cardíaca. Diabetes, cardíaca. Então, o melhor presente que a mãe pode dar para o seu bebê, né, certamente, é um ambiente uterino favorável. Certamente que eu falo que a principal peça do enxoval num pré-natal é informação, e o melhor presente que você pode dar para o seu bebê é a epigenética. Não tem outra. Então, se a gente tiver que investir tempo e recurso, são nessas duas coisas.
E diabetes gestacional mata. Mata a mãe, mata bebê. Recentemente eu tive uma seguidora no Instagram que me mandou mensagem falando que estava de licença maternidade porque o neném com 39 semanas morreu. E aí é o ponto de que a gente tem que levantar de falar assim, o que a gente poderia ter feito a mais, né? Aí vem nessa coisa de como é que a gente levanta mais essa bandeira. Então, a doutora Renata está falando aqui sobre fechar o diagnóstico precocemente da pré-eclâmpsia lá no primeiro morfológico, que já temos esse recurso. Primeiro morfológico, essa mulher está com 12, 11 semanas. Entendeu? 12 semanas. Pensar que está com 40 é um décimo do período. Exatamente. Diabetes gestacional, a regra é clara, né? Glicemias 92 para cima, já se tem que fechar diagnóstico. Sim. E diabetes gestacional não é um problema. A gente tem pacientes com diabetes gestacional que tem parto normal, vaginal, o neném não faz hipoglicemia neonatal, dá tudo certo. Só que precisa ter essa informação para dar tudo certo. Uhum. O quanto antes a gente fechar o diagnóstico, o quanto antes essa mulher já ser orientada, é a chance de tudo dar certo. O problema da diabetes é a não controlada. Sim. Não controlada. E o controle está nas nossas mãos. Eu falo para as minhas pacientes, ontem veio uma paciente minha no consultório com dificuldade de abaixar a glicemia de jejum. É o que eu falo, né? A pré-eclâmpsia é muito capciosa. Então, às vezes, você tem um descontrole pressórico, apesar da paciente estar bem medicada. Agora, em relação ao diabetes gestacional, a gente consegue, em 80% das vezes, tratar com alimentação e exercício físico e fazendo o controle glicêmico. Porque eu tô cansada de ver também gestante com diabetes gestacional que não faz controle glicêmico, que faz glicemia de jejum uma vez por mês. O que isso adianta? Tem que fazer o controle glicêmico para saber se ela é uma candidata ao tratamento medicamentoso. E se ela for candidata, você consegue controlar, se ela não conseguir, nos 20% que não consegue controlar com dieta e exercício físico, controlar com insulina, né? Então, o controle está nas nossas mãos. Então, aquela grávida que recebeu o diagnóstico por glicemia de jejum, check. Agora, se ela está com a glicemia normal, ela ainda tem que fazer a curva glicêmica entre 24 a 28 semanas, a curva glicêmica de 75 gramas de 2 horas, não é para inventar de 50 gramas, não é para inventar. 3 horas, 4 3 horas, não é? A regra é clara, não é, Cláudia? De 75 gramas, ali entre 24 a 28 semanas. Pegou ali, você também tem esse tempo de tratamento, né? Não pegou ali, não exclua a possibilidade dela não ter uma DMG, né, uma diabetes de terceiro tri. Porque eu falo para elas, isso não é uma carta de alforria. Uhul! Agora tô livre. Açúcar livre, não vou ter diabetes gestacional. Eu sempre falo, respeite, mantenha a conduta, mantenha os hábitos de vida. Vamos manter tudo para ter evolução. Por quê? Porque acontece. No terceiro tri. É raro? É. Mas se essa mulher tiver, às vezes, um ganho de peso muito rápido num curto período de tempo, ou um consumo de uma alimentação bem hiperglicemiante, que normalmente é o açúcar, né? Que às vezes elas caem de dentro, né? E começam a comer e consumir demais, às vezes acaba acontecendo. E quem vai dar esse sinal pra gente que aconteceu? Doutora, mas então como é que eu vou saber? O que eu falo pra elas, elas ficam desesperadas, né? Então eu entendi. Então se eu passei pelo teste da curva glicêmica, eu ainda posso ter. Mas aí como que eu vou saber? Sabe quem diz pra gente? O bebê. Seu filhote. O bebê. A gente tem que aprender a ler os sinais que o bebê está dando pra gente, né? Então, o bebê começa a crescer demais, o líquido começa a aumentar e você começa a aumentar os ciscos maternos no parto e você vai aumentando os ciscos fetais. Porque a complicação mais ominosa do diabetes gestacional é o sofrimento fetal e o óbito fetal, né? Porque o que eu explico para elas, a hemoglobina do bebê que está lá sobre essa vigência metabólica ruim, ele gruda na glicose e essa hemoglobina abraçada na glicose não consegue liberar oxigênio para os tecidos do bebê. Então, ele é um bebê grande com hipooxigenação. Daí que Por isso que ele morre. Por isso que ele morre. Incrível. E tem prevenção. Né? Isso é que nem aquele bebê que nasceu com 7 quilos na Amazônia. Eu vi. Né? E aí, o que eu falei no meu Instagram é que assim, se tem uma certeza que eu tenho é que esse bebê é um sobrevivente. Porque todo mundo, que né, bonitinho, o bebê gordinho e tal. Nasceu criado. Ele é um sobrevivente. Ele é um sobrevivente. Bom, beleza, a regra é clara na diabetes gestacional.
né? Certo. E eu sempre falo isso para elas, a gestação é de vocês, então tenham autonomia sobre ela, né? Sejam a protagonistas da sua Sejam gestação. a protagonista da sua gestação com informação, isso é importante. A Sim. gestação não é do seu médico, é porque, sua. gente, ó, pensa uma coisa, né? Claro que tem a parte do profissional, a gente tem a obrigação de sempre estar atualizado, e a gente ainda que trabalha com divulgação da informação, né, Cláudia, é muito legal, porque além da nossa prática clínica ali, a gente atua também na divulgação de informação de qualidade. Mas o que acontece? A outra pessoa ali do outro lado, se ela não tem informação, ela só resta para ela aceitar o que oferecem, né? Porque, ó, eu percebi isso quando quebrou o meu computador. Quebrou meu computador e aí veio um técnico ali me ajudar. E aí ele falou um monte de coisa que eu não estava entendendo absolutamente nada que ele estava falando. Se ele estava certo, se ele não estava, se isso era o melhor, se ele me cobrou a mais, se não. Eu não tinha como saber. Não tinha como saber. Agora, a maior jornada de uma mulher, ou uma das maiores, é criar uma vida. Né? Então, assim, você ficar vendida em algumas situações na vida, isso pode acontecer, mas você ficar vendida, entre aspas, na sua gravidez, é uma situação mais complicada. E é o que eu falo, em grandes jornadas não existem atalhos. Não existem atalhos em grandes jornadas. Então, você tem que se informar para, sim, você conseguir fazer suas escolhas e você não aceitar tudo que te oferecem. Porque numa dessas, o que eu vejo? É a mulher chegando lá no terceiro trimestre com uma pressão de 15/10, falando, por que eu não sabia, por que eu não fiz o exame? Eu descobri agora. Se eu soubesse. Porque a gestação não tem replay também, gente. Não tem replay. Você nunca mais vai estar grávida desse bebê nessa idade gestacional. Né? E uma coisa que você estava comentando também é a consequência dessa epigenética, né? Desse ambiente onde esse neném vai ser formado. Porque a gestação ela vai impactar as próximas gerações, né, dessa família. O obstetra, ele é o profissional que ele cuida de 3 gerações, né? Então, ele tem que dominar a parte clínica da mãe e ele tem que entender os sinais fetais, né? E ele cuida realmente de 3, na verdade, né? Porque a gente está falando da mãe, está falando do bebê e está falando da geração que esse bebê vai gerar, que tem tudo a ver com a saúde dele, né? Então, é uma baita responsabilidade também. Agora, veja, quando a mulher começa a ter essas informações, vai atrás e tudo, ela não consegue ficar nesse modo mais passivo ali no pré-natal. Já recebi, por exemplo, gestantes que mudaram de médico porque elas estavam com uma glicemia de jejum de 98 e não receberam orientação. Então, elas já sabiam que não estava certo. Foi buscar outra coisa, né? Bom, e vamos seguindo aí, vamos falar agora sobre restrição de crescimento. Restrição de crescimento, que é a minha especialidade dentro da medicina fetal. Então, além da pré-eclâmpsia, é o assunto que eu mais sou apaixonada também. Então, restrição de crescimento, o que é, gente? É quando o bebezinho, ele acaba crescendo abaixo do potencial de crescimento genético dele, né? E esse, até o conceito, ele não é assim, estático, porque antes o conceito era assim, restrição de crescimento é o bebê que está abaixo do percentil 10 da curva de crescimento, tá? Então, pessoal, não sei se vocês estão familiarizados com essa terminologia de percentil e tudo, mas hoje a gente sabe que o bebê que é restrito não é somente aquele que está abaixo do percentil 10. Porque você pode ter um bebê percentil 20 que se comporta como uma restrição de crescimento. Então, é aquele bebê que não atinge o potencial genético dele de crescimento. E esse bebê, ele tem consequências não só dentro da barriga, mas também depois. Então, do mesmo jeito que o bebê que ficou mais gordinho do que deveria, lá para frente tem mais chance de ser um adulto obeso com risco cardiológico, o bebê que ficou mais magrinho do que deveria tem os mesmos riscos. Ele lá para frente, ele tem maior chance de infartar, ele tem maior chance de ser hipertenso, ele tem maior chance de ser obeso. Então, daí que a gente está falando dessa questão da epigenética. E a restrição de crescimento, ela tem várias causas, mas eu quero elencar aqui 3 como principais. A deficiência nutricional, que é muito importante a gente falar. A segunda, o que eu chamo de hábitos, que isso inclui a questão de a mulher não ter aí a nutrição suficiente para as atividades que ela está tendo.
E o estresse conta muito nessa causa de hábitos. E a terceira causa é a causa placentária. E a causa placentária, por exemplo, pode ser causada por uma pré-eclâmpsia que não foi evitada lá atrás. Ou por uma pré-concepção que não foi feita. Porque a placentação ela é feita até quantas semanas? A placenta ela se forma no primeiro e no segundo trimestre em 2 ondas. Tá. A primeira onda termina com 16 semanas e a segunda onda termina com 22 semanas. A restrição de crescimento, quando a gente pega no consultório, e aí vem nesse momento da gente tentar entender o estilo de vida dessa mulher, eu percebo que normalmente elas têm uma deficiência de ferro ou uma anemia. Uhum. Eu percebo que normalmente elas têm um consumo proteico muito baixo. Então é uma coisa que a gente de fato consegue resolver e solucionar. Uhum. E algumas deficiências como zinco, vitamina D, B12. Aí é um compilado ali de vitaminas e minerais que de fato a gente analisa e percebe. Sim. O que às vezes me incomoda a gente vê que esse neném tinha um potencial lá no segundo morfológico de um percentil 50, 60, e a gente finalizar ou na fase mais acelerada de crescimento fetal, a gente ir caindo e achar que disso é uma característica mesmo do bebê. Os pais são... Exato. Ele está acima do percentil 10, está tudo bem. Mesmo que ele estava lá num potencial genético de inferido pelos exames anteriores no percentil 60 e hoje ele está no 15, não, tudo bem, ele ainda está acima do percentil 10. Não está tudo bem. Né? A gente sabe hoje, por dados científicos, se houve uma queda de 50 percentis, esse bebê tem que ser encarado como um bebê restrito, mesmo que ele esteja acima do percentil 10. Mas ao longo da gestação, é o que eu falo, né? Existem os sinais amarelos e os sinais vermelhos. A gente não precisa ficar esperando passivamente esse bebê ter a queda de 50 percentis para conseguir atuar, né? Então, você vai observando essa queda progressiva, você vai passando o pente fino nas possíveis causas. O que é passar o pente fino? Primeiro, como é que tá? Será que é causa nutricional? O que você vai ver? Deficiência de ferro, deficiência de proteína principalmente. A deficiência de ferro a gente vê com a ferritina, né? A dosagem da ferritina, que é um exame... Não é com a hemoglobina. Não é com a hemoglobina, né? A hemoglobina a gente vê a anemia, mas que é um exame que não está no rol da OMS para o pré-natal, e por isso muitos obstetras nem olham para a ferritina, ou veem o valor de referência, né? Porque o valor de referência é diferente do valor almejado para bons resultados clínicos. Então, o valor de referência da ferritina está ali, entre 15 a 200. Então, se essa mulher está com uma ferritina de 16, está bom? Na gestação, não está bom. Não está bom. Para esse bebê ter um bom desenvolvimento do sistema nervoso central e ter um bom crescimento, esses níveis têm que estar maiores. E é uma coisa que a gente consegue atuar tanto, né, Cláudia? É que a gente está falando só das coisas que podem acontecer, mas olha como a gente consegue atuar. A gente identificou isso, você faz a reposição de maneira adequada, e na gestação a gente não tem tempo de 6 meses, a gente tem que repor logo para esse bebê não sofrer as consequências, ele volta para a curva de crescimento dele. Né? E olha a bola de neve, os elos ali que a gente estava falando. Né? O bebê que está numa ótima curva de crescimento, é um bebê que vai ter uma boa reserva de oxigênio para não entrar em sofrimento fetal no parto. Porque um bebê que tem restrição de crescimento, não é só o problema dele estar pequenininho e ele cresce depois fora, tá tudo bem. Não. Ele nasce inteiro pequeno. E ele tem essa baixa de oxigenação. E ele tem mais chance de entrar em sofrimento fetal durante o parto e não aguentar a maratona que é um parto. Porque o parto exige muito do oxigênio do bebê. E quando a gente fala na escala de percentil, né, a gente tem aquela... Normalmente se fala isso por conta do peso do bebê, né? Sim. E aí a gente tem o mínimo que é o 10, o médio é o 50, o máximo é o 90. Sim. Né? Então, você vai perceber que toda ultrassom que você faz vai vir o peso do bebê e do ladinho o percentil. Deveria vir, pelo menos. Deveria. Às vezes a gente tem que pegar a tabela, né, para pôr. Mas tá ali na conclusão, principalmente no ultrassom de terceiro trimestre, teria que estar ali e tudo. Então, normalmente eu falo para elas, vamos tentar analisar como é que, principalmente quando eu já pego que os nenéns já estão restritos, ali já vem com 34 semanas e tal. Então, a gente tenta ver sempre como é que esse neném estava ali no segundo morfológico, já para tentar pegar algumas características para a gente tentar fazer um comparativo. Que tem bebês que já vêm com essas características de um percentil um pouco mais baixo dos 50 e eles não são obrigados a ser 50. Não. Isso é individual. Exato. É só saber
como é que seria esse evolutivo, né? Então, mínimo Exato. 10, máximo 90, média 50. É o que eu falo para elas, vocês não precisam ter o fetiche do percentil 50. Quem disse isso? O seu bebê pode estar no percentil 20 e ele E tá evoluir maravilhoso. sempre dentro E aí, como disso. que você vê? Percentil do morfológico de segundo, e você olha o percentil, principalmente, que ele está entre 26 a 30 semanas, para você inferir o potencial genético de crescimento desse neném. Muito bom. Bom, mais alguma restrição de crescimento? Temos parto prematuro. Bom, É uma consequência disso tudo. a gente tem a prematuridade eletiva, que a gente fala, que é o bebê que a gente indica o parto antes do tempo, ou porque a mãe está com pré-eclâmpsia, ou porque o bebê está com restrição de crescimento, em sofrimento. Então, essa é a prematuridade eletiva. Mas a gente também tem a prematuridade espontânea, que é quando a mulher entra em trabalho de parto antes do tempo. Então, gente, prematuro o que é? Aquele bebê que nasce antes de 37 semanas, né? Quanto menor a idade gestacional, pior é, né? E a prematuridade, a pré-eclâmpsia leva 500 mil bebês por ano, né? A vida deles. A prematuridade leva 1 milhão de vidas de bebês ao ano, né? Porque esse bebê, ele tem todas as consequências. Se ele não perde a vida, mais pra frente, ele tem todas as consequências de um bebê que nasce prematuro. Ele tem potencialmente várias consequências por ter nascido prematuro. E a principal causa de morte de crianças menores de 5 anos é a prematuridade. É a prematuridade. É a prematuridade. Então, e no pré-natal, a gente tem também vários recursos, né? Um deles, né, desde a consulta pré-concepcional, a gente tratar infecções ginecológicas. Então, às vezes, a mulher não tem a noção que uma bactéria no colo do útero pode trazer consequências na gravidez. A bactéria no colo do útero pode ser a causa da prematuridade, por exemplo. Então, numa consulta pré-concepcional, olha a promoção de saúde acontecendo aí. Numa boa consulta pré-concepcional, né, gente? Porque se encontrarem um ginecologista obstetra que faça uma boa consulta pré-concepcional, essa vai ser uma das consultas mais importantes da sua vida. Porque ele vai fazer uma triagem da sua saúde e vai fazer essas prevenções. Por quê? Vai fazer os exames de culturas, porque são esses exames, não é o Papa Nicolau que vê infecção ginecológica. O Papa Nicolau vê prevenção de câncer de colo de útero. A gente vê as infecções pelas culturas, né? Então, a gente colhe essas culturas e faz o tratamento se necessário. Na gravidez, uma outra coisa que a gente pode atuar, né, além de tratar as possíveis infecções que possam surgir, é a gente fazer o rastreamento da prematuridade. Então, lembram que o rastreamento da pré-eclâmpsia a gente faz no morfológico de primeiro? O rastreamento da prematuridade a gente faz por meio da avaliação da medida do colo uterino pela via transvaginal, feita no segundo trimestre. Quando no segundo trimestre? Depende. Você é alto risco para prematuridade ou você é baixo risco para prematuridade? Então, vamos supor que você não tenha nenhum risco do seu bebê nascer prematuro. A gente vai falar daqui a pouquinho quais seriam esses. Você faz essa avaliação do colo do útero pela via transvaginal no morfológico de segundo trimestre. Porque, nesse momento, se o colo tiver com 25 milímetros ou menos, é um colo curto e você tem as opções de tratamento preventivo. Seja cerclagem, pessário ou progesterona, né? E você vai seguir esse colo aí de maneira específica. Agora, se você for alto risco para prematuridade, você vai começar antes essa vigilância do colo, antes do morfológico de segundo. Ah, doutora, mas o que seria um alto risco para prematuridade? Bom, você já teve um bebê prematuro antes? Porque você entrou em trabalho de parto, esse é um fator de risco. Você mexeu no seu colo em algum momento da sua vida, então você fez conização porque você tinha HPV, você fez esteroscopia cirúrgica porque você tinha um pólipo, você pode ter sofrido uma dilatação mecânica ali e você pode ter lesado o seu colo, você tem que vigiar antes. Você tem malformação uterina, como útero unicorno, útero bicorno. Então, a gente vai vendo desde a consulta pré-concepcional todas essas coisas. E essa mulher que está em maior risco, a gente vai vigiar o colo do útero desde 14, 16 semanas, a cada 15 dias pela via transvaginal, até pelo menos 24 semanas. Dessa maneira, você consegue atuar na prevenção da prematuridade também, e muito. Se você não previne a prematuridade, você consegue pelo menos adiá-la, né, para uma prematuridade mais tardia. Então, podemos também fazer rastreamento para tudo isso. Rastreamento.
Rastreamento. Porque depois, gente, é apagar incêndio também. Porque quando a mulher entra em trabalho de parto prematuro, aí você pode internar, tentar dar medicação na veia para você inibir contração, mas aí você está apagando incêndio, você concorda? A gente quer desde lá de trás, né? Para que ela não entre em trabalho de parto prematuro, certo? E aí a gente está vendo que todos os riscos na gravidez, pelo andar da carruagem do podcast, há uma prevenção. Sim, todos. Então, há a prevenção por uma boa atuação do seu médico, há uma prevenção pelos seus bons hábitos de saúde, né? Então, é o que eu falo, né? No pré-natal a gente tem que ter a tríade, né? A paciente, a parte dela, o GO, né? Com toda a parte que ele entra, e o fetólogo, né? Que é o médico que faz ultrassom, que dá os dados do bebê. Porque os dados do bebê, de crescimento, líquido, vitalidade, eles dão informações para a gente, tanto da saúde do próprio bebê, quanto da saúde da mãe. Né? Então, e médico de medicina fetal, a gente também vê uma movimentação de, às vezes, faz com o médico do laboratório. Mas, assim, é tudo estimado, né, doutora? Vai depender muito de quem está por trás ali. Sim. Então, é por isso que eu falo. Se você... uma das principais escolhas que você vai fazer no seu pré-natal é escolher o seu médico, se você assim conseguir, né? Por quê? O seu médico vai indicar outros profissionais que vão atuar junto com você, né? Inclusive o fetólogo. E, se possível, que esse fetólogo, né, que é o médico do ultrassom, consiga acompanhar o seu bebê, ele acompanha todos os ultrassons, porque ele vai ver a curva de crescimento. Porque às vezes tem paciente que chega para mim e fala assim, doutor, eu nunca nem ouvi falar de percentil. Eu nunca nem vi nenhum médico olhando para saber qual que é o percentil do meu bebê. Né? Quando você tem um fetólogo que está acompanhando esse bebê desde sempre, ele está acompanhando a curva de crescimento. Então, o médico lá, obstetra, ele não precisa ter a expertise de medicina fetal. Ele tem alguns conhecimentos importantes, claro, mas o médico ali, fetólogo, vai chamar a atenção dele. Ó, esse bebê caiu na curva. Vamos atuar aqui. Aí ele atua pedindo os exames, fazendo as correções. Veja como essa tríade maravilhosa consegue atuar na prevenção. E todo mundo junto, né? Porque Sim. Se tem uma frase que às vezes eu preciso utilizar no consultório eu não posso amar o seu filho mais do que você mesma. Essa frase é forte. Essa frase é forte, né? Essa frase é forte. Por quê? Porque eu acho que chega num ponto que a gente precisa unir forças, né? Eu tô com você, a partir do momento que você tá comigo, eu sou responsável por você. Mas a gente tem. Aí eu tô com você. Esse ano eu tive que dar alta do meu pré-natal para uma paciente de com diabetes gestacional que estava completamente descontrolada porque não usava insulina, não fazia dieta. Você está demitida. Você está demitida. Eu dei um tempo, claro. Mas eu falei, eu não consigo mais ser responsável pelo seu bebê. Te entendo. Né? O bebê estava acima do percentil 99. Eu pedi para interná-la, para a gente, né, fazer uma intensivão ali. Não quis internar. Como que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ser responsável, né, por uma paciente que não está fazendo tratamento, não faz adesão do tratamento, nem da parte clínica e tal? Aí não dá, né? E aí eu usei essa frase também, falei a mesma coisa. Eu não posso gostar mais do bebê do que você. Né? E às vezes o que falta é informação. Foi forte. Para algumas não falta informação, né? Falta achar que... Às vezes a gente acha que as coisas não acontecem com a gente, né? Ou não vê tanta importância, né, nas coisas. Acha assim, gravidez foi feita para dar certo, vai... E assim, graças a Deus, a gravidez realmente, né? Porque a gente já falou mais de uma vez aqui que o Papai do Céu é perfeito, né? Então, todo o mecanismo é feito para tudo dar certo. Só que eu não quero que elas passem por uma complicação para depois perceber que tinham coisas para serem feitas. Porque às vezes as coisas dão certo, apesar de tudo, entende? Mas tem muita... Olha o que a gente falou. A pré-eclâmpsia atinge 7 a 10% das grávidas. Perda gestacional, 15 a 20%, se a gente for falar de primeiro trimestre. Diabetes gestacional está cada vez mais aumentando a incidência, né? Então, a gente já vê incidência aí de 18%. No meu consultório, eu acho... Então, esses dias eu li um artigo, estava falando em 20%, mas eu já falo, gente, aqui na clínica não está em 20%, não. A gente vê mais, a gente vê mais. Então, não é raridade do que a gente está falando, né? É o dia a dia, né? Nosso. E que conselhos, doutora? Que conselhos que a gente pode dar para essas mulheres para concluir
quando falamos em prevenção de riscos na gravidez? Bom, vou elencar 3 conselhos. Primeiro conselho, informe-se. Informe-se para você não ficar refém das situações, para você conseguir fazer as melhores escolhas para o seu bebê e não somente aceitar aquilo que te oferecem. Pega informação de qualidade, né? E hoje a gente tem vários meios para a gente ter essa informação de qualidade. Então, informe-se. A segunda coisa, invista em promoção da sua saúde, em relação à alimentação, exercício físico, qualidade do sono, qualidade da saúde intestinal, manejo de estresse, eu até falo manejo de relacionamento, que é uma coisa que eu falo com as minhas grávidas, e suplementação. Então, invista numa boa promoção da sua saúde. E o terceiro conselho consiga a melhor assistência obstétrica que a sua circunstância permitir. Porque uma das principais escolhas que você vai fazer é o médico que vai cuidar de você nessa empreitada. Porque é ele que vai indicar, às vezes, profissionais que são muito atuantes no pré-natal, como um fetólogo, como um nutricionista, como uma fisioterapeuta, né? Ele que vai ser o mestre do seu tratamento, que a gente fala. Ele que vai orquestrar tudo isso. É aquele cuidado que está olhando para você e para o seu bebê de fora, para você conseguir curtir com tranquilidade a sua gestação. Então, se eu pudesse pensar em 3 conselhos, esses são os 3 principais. E tenha para si as suas responsabilidades, né? E vamos todo mundo fazer a sua parte junto. Sim, né? fazer a sua parte. Às vezes a gente pega gestantes com tanta intercorrência, as coisas fluem com tanta naturalidade. E eu falo para elas, nossa, você foi tão obediente, você foi tão dedicada, né? Que assim, aí você fez, poxa, valeu a pena, né? Deu tudo certo. Então, né? porque a gente pegando um pouco da filosofia estoica, né? Que a gente pode pegar e falar assim, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente controla. Uhum. A gente controla poucas coisas nessa vida, porque muitas coisas, a maioria a gente não controla. A gente tem um falso senso de controle. Mas quais são 2 coisas que a gente controla? Onde está o nosso foco e o nosso comportamento. O resto, o resultado, a gente não controla, mas a gente consegue dormir em paz com a cabeça no travesseiro, qualquer coisa na nossa vida, Cláudia, em qualquer coisa. Quando a gente sabe que está direcionando o nosso foco e o nosso comportamento para o nosso objetivo. Então, essa paciente que às vezes ela tem trombofilia, antecedente de perda gestacional, pré-eclâmpsia, às vezes ela vai dormir com a cabeça mais tranquila, sabendo que ela está fazendo tudo o que ela pode, e entregando o resultado para Papai do Céu, porque é isso, né? Do que, de repente, aquela que fica naquilo, não sabe, no fundo, que não está fazendo a sua parte, e aí não vem a tranquilidade, porque a gente não pode querer tudo nessa vida, né? A gente não dá, não vou fazer nada, mas eu quero ser super tranquila e eu quero ter um super resultado. Então, as coisas não são assim, né? E não adianta a gente pensar agora com a doutora falando, é uma construção, né? Quando a gente fala em prevenção de riscos. Então, a gente não pode achar que a gente pegou o beta e quer começar uma história. Não, já começou, né? Já deu play. Já deu play, né? Já tem uma DPP ali de nascimento. Então, sim, a sensação de apagar incêndio parece exagero, mas às vezes quando vem ao consultório a sensação que a gente tem é essa mesmo. Cara, e é isso, são 2 vidas. Existe maior responsabilidade do que isso? Nenhuma maior responsabilidade. Doutora, eu queria muito te agradecer. Agradecer a sua participação. Caraca, passou rápido. Não, muito rápido. Foi muito enriquecedor. Foi muito legal. Muito legal trocar. Muito legal escutar das suas experiências e de fato de que, poxa, tem prevenção, né? Não é para ser pego no susto, não é para acontecer de repente. Temos uma alternativa. Então vamos fazer essa alternativa. Né? Muito obrigada por essa oportunidade. Seu trabalho é incrível. Fiquei muito feliz da gente conseguir falar dessas coisas tão importantes aqui. Obrigada. E eu queria entregar para você, a gente tem nosso apoiador, que é a Nutrify. Então, um mimozinho, tem uns colágenos, umas proteínas, tem alguns mimos da Nutrify. Doutora, eu queria que você deixasse suas redes sociais. Como é que as pessoas te encontram? Eu tenho certeza que vão aparecer algumas dúvidas. Como é que a gente vai direcionando isso aí para a doutora Renata? Estou super à disposição. Meu Instagram é doutora_Renata Lopes.
Estou lá todos os dias falando sobre gravidez e como você pode ter a melhor gestação possível. E é o mesmo para o TikTok também, Doutora Underline Renata Lopes. E também estamos no YouTube, Doutora Underline Renata Lopes. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada. Volte sempre. Voltarei. E eu queria agradecer você que ficou com a gente até esse momento. Você viu quantas dicas. Então, se você conhece uma gestante ou uma mulher que está se preparando para engravidar, encaminhe esse vídeo. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Siga a gente nas nossas redes sociais, né? Temos TikTok, Instagram, temos o YouTube. E eu espero vocês no próximo Nutrição em Cast.